Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é sexta-feira, dia 6 de junho de 2025, iniciando mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Iniciando aqui com o índice Bovespa, ele fechou essa sexta-feira em queda de 0,10%, cotado a 136.102 pontos. Terceiro dia seguido de queda aqui no índice. Se a gente olhar no histórico dos últimos dias, dos últimos 4, 5, 6, 7, dos últimos 8 dias, o índice caiu em 7, né? Então, nos últimos 7 dias dos últimos 8, o índice fechou em queda, né? Só subiu no dia 13 de junho. Uma tendência de queda aqui no índice, né? A média móvel de 9 períodos virado para baixo. Então, um cenário meio ruim aqui para o índice, né? Com essa tendência de baixa sendo observada já há alguns dias. Analisando os ativos aqui da carteira do canal, começando com o Banco do Brasil, que segue, né, pela tendência de baixa. Hoje fechou em mais um dia de queda acentuada, né, 2,38% de queda, cotado a R$ 21,71. Fechou novamente praticamente na mínima do dia, tá? Ele perdeu essa região de suporte já faz alguns dias, né? E está indo testar essa região de fundo anterior na casa dos R$ 21,00, tá? Então, existe uma região de suporte aqui. Tudo leva a crer que os preços vão vir até essa região aqui. Então, uma situação bem complicada aqui para o Banco do Brasil, né? Já caiu aí desde esse topo anterior aqui, né? Antes da divulgação dos resultados, até agora o Banco do Brasil já caiu em torno de 25%. Uma queda bem expressiva, né? Uma queda que não era observada desde a pandemia. Mas acredito que o Banco do Brasil deve estar se aproximando de uma região de fundo, tá? Acredito que os preços vão dar uma estabilizada em algum momento, nos próximos dias, tá? Porque essa queda está sendo observada aqui no banco, no meu entendimento, essa queda está sendo exagerada, tá? A empresa não teve prejuízo, né? Longe disso, ela teve uma diminuição dos lucros e o lucro foi um dos maiores de todas as empresas que estão na Bolsa de Valores, né? Se não me engano, ela ficou em quarto lugar. Então, ao meu ver, essa queda está sendo exagerada, tá? Então, é uma oportunidade que a gente tem de comprar as ações do Banco do Brasil agora, aproveitando essa queda e, consequentemente, o desconto nos preços. Meu preço médio está em R$ 26,14. Então, estou tendo tudo isso aqui de prejuízo nessa operação, tá? Mas, como os preços estão em queda, né, a princípio eu vou fazer novos aportes aí nos próximos meses e, consequentemente, né, esse preço médio vai ir diminuindo aí ao longo do tempo também. Seguindo aqui com o Banrisul, fechou em queda de 0,25%, cotado a R$ 11,76. Banrisul está numa tendência de baixa, a média móvel de 9 períodos virou para baixo aí, recentemente. E o preço médio está em 10,37. Está havendo uma correção aqui, né, nesse papel. Acredito que uma região de suporte importante seja essa região aqui dos 11,50, né, que é uma região de fundo anterior aqui. Se perder esses 11,50, aí a próxima região de suporte seria a média móvel de 200 períodos, atualmente em 10,95.
Indo agora para Bradesco. Fechou o dia praticamente estável, uma queda de 0,06%, cotado a R$ 15,96. Média móvel de 9 períodos está virada para baixo, indicando uma tendência de queda aqui em Bradesco. Porém, não acredito que o preço vá corrigir muito, né, tendo em vista que o mercado está, de certa forma, eufórico com o Bradesco. Acredito que seja mais uma correção pontual mesmo, antes de voltar a subir. O preço médio aqui em Bradesco está em R$ 11,37. Então, estou tendo um bom lucro aqui nessa operação. Banco BMG. Fechou em queda hoje. Não, ele fechou, na verdade, estável, né? Ele abriu com gap de alta e fechou na mesma cotação do dia de ontem. Então, o BMG ficou estável, R$ 3,71. A média móvel de 9 períodos também está estável nos últimos dias. Um cenário de indefinição aqui em Banco BMG. O preço médio está em R$ 3,85. Estou tendo um pequeno prejuízo aqui. E o Banco ABC Brasil fechou em alta de 0,33%, cotado a R$ 21,44. Durante o dia ele chegou a cair um pouco, tá? Mas entrou uma força compradora, né? E os preços fecharam em alta, inclusive. A média móvel de 9 períodos subiu 1 centavo, né, com essa alta de hoje. Mas o cenário segue de indefinição, né? Em função de que nos últimos dias os preços estão oscilando aqui nessa região. Parece ter havido um fundo aqui. Pode estar se desenhando aqui, né, um pequeno pivô de alta. Meu preço médio está em R$ 21,64. Estou perdendo 20 centavos por ação aqui nessa operação. Indo aqui para a nossa planilha de controle dos ativos, considerando o fechamento das cotações no dia de hoje, estou tendo um prejuízo de 16% em Banco do Brasil, prejuízo de 3% em Banco BMG e 0,92% no Banco ABC Brasil. Já em relação aos lucros, estou lucrando 40% em Bradesco e 13% em Banrisul. No geral, a carteira está tendo um prejuízo de 8% e dá R$ 325 de prejuízo. Considerando os proventos recebidos durante esse período, tá? Eu tenho daí a rentabilidade. Então, no Banco do Brasil, minha rentabilidade está negativa em 12%, negativa em 1% em Banco BMG e negativo em quase 1% em Banco ABC Brasil. Estou com uma rentabilidade positiva de 40% em Bradesco e 16% em Banrisul. No geral, a carteira está tendo uma rentabilidade negativa de 4,5%, tá? E dá uma perda aí, uma rentabilidade negativa de R$ 183. Percebam que, apesar de toda essa queda, né, dos preços da carteira, os proventos recebidos nesse período são suficientes para cobrir cerca de 50% do valor dessa queda, né? Então, para a gente ver como é importante a gente receber provento das empresas, né? Fazendo então o fechamento do valor do patrimônio, considerando o fechamento das cotações no dia de hoje, o patrimônio da carteira encerrou o dia com R$ 3.713,58 e dá uma queda de 1,49%. Isso representa uma queda de R$ 56,33 em relação ao dia de ontem, tá? Já o índice caiu hoje 0,10%, né? Então a carteira do canal hoje perdeu para o índice novamente, na casa aí de 1,39%. Então foi o quarto dia seguido que a carteira do canal cai, tá? Foi o terceiro dia seguido de queda do índice
E o quarto dia seguido também que a carteira do canal perde para o índice. Então tem sido esses últimos dias, as últimas 2 semanas, né, principalmente, a carteira do canal está sofrendo bastante em função do desempenho do Banco do Brasil, né, tendo em vista que mais de 50% do patrimônio da carteira está em Banco do Brasil, né? Então, quando o Banco do Brasil cai, e agora ultimamente tem caído quase todos os dias, né? Isso acaba refletindo negativamente nos resultados da carteira como um todo, né? Então, realmente tem sido dias difíceis aqui para a carteira do canal, mas tenho a expectativa de que nos próximos meses o Banco do Brasil vai se recuperar, os preços vão melhorar e, consequentemente, a nossa carteira também vai reverter esse prejuízo aí dos últimos dias, né? Se a gente olhar aqui no histórico, principalmente, tá? Do dia 28 de maio para cá, tá tudo vermelho aqui praticamente, né? Então, realmente é um cenário bem complicado, algo que ainda não havia sido visto, né? Desde que eu comecei a fazer esse monitoramento diário aqui da carteira do canal. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje, seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.